Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o homem cujo regresso será a notícia mais esperada da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e aquelas que não regressam porque verdadeiramente nunca partiram, a Rita Tavares e a Mariana Lima Cunha. São estes três magníficos que me vão ajudar a explicar uma semana quente, muito quente, marcada pela season final de duas séries que serão renovadas logo em setembro. O Orçamento do Estado e o caso das Gêmeas. No centro das tramas, a mesma personagem, Marcelo Rebelo de Sousa. O número para qual você ligou tá desligado. Já passou uma noite, entretanto, não sei se teve tempo para pensar se vê obrigado a aplicar essa redução do IRS. Estou sem rede. É para informar que eu hoje não atendo. Se não houver redução de IRS já em 2024, só posso concluir que é uma birra. Estou sem rede. Não atendo. Sou um tipo muito atado, ando mal habituado a fazer só o que quero, tenho tudo, nunca espero. Eu tratei este assunto como trato todos os outros assuntos. Mas eu sou um bom rapaz. Eu acho que sou. Eu não sou nem amiga, nem familiar do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa não teve a resposta que esperava. Se eu soubesse o que saiu hoje, teria respondido outra coisa. Se querem resolver o vosso problema, apresentem-se na urgência de Santa Maria e são tratados. Mas isso eu só sei agora. Em setembro há mais, há orçamento e há gêmeas seguramente. Para já, para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Mariana Lima Cunha, começo por ti. Olá. Tenho um panelão de sopa para te servir e para parece falar, uma ameaça. obviamente, sobre a Comissão de Inquérito, Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas, assim se convencionou chamar, para falar também da posição de Marcelo Rebelo de Sousa. Tiveste o privilégio, eu estou a medir bem as palavras, tiveste o privilégio de acompanhar de perto estes 2 dias intensos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que te apraz dizer e em que posição fica Marcelo Rebelo de Sousa? Está mais ou menos seguro depois desta semana? Eu diria que está menos seguro. É assim, não é o Rebelo de Sousa menos seguro depois desta semana, porque a cotação de Nuno Rebelo de Sousa continua a descer e parece a pessoa menos popular de Belém e arredores, mas Marcelo Rebelo de Sousa também não saiu melhor na fotografia do que estava. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa fez uma... Eu pelo menos não esperava, penso que foi na terça-feira que surgiu a informação de que o Presidente da República ia anunciar se promulgava ou não promulgava uma série de diplomas que vinham do Governo, do Parlamento, na terça-feira, que era o dia em que o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Frutuoso de Melo, estava a ser ouvido na Comissão de Inquérito. E as informações que circulavam era que Marcelo Rebelo de Sousa ia falar só mesmo ao fim da tarde, o que parecia dar espaço para que a audição decorresse e depois sim falar, e ainda precisa fazer um anúncio que ele próprio deu muita importância desde o início, avisou que ia ter leitura política, etc. Portanto, evidentemente o foco mediático ia virar para aí assim que houvesse esse anúncio, e afinal Marcelo Rebelo de Sousa escolheu fazê-lo mesmo em plena audição de Frutuoso de Melo, o que parece algum indício de alguma preocupação do Presidente com a atenção que está a ser dada a este caso. E se nessa primeira audição de Frutuoso de Melo, de facto, ficaram algumas dúvidas por esclarecer, algumas pontas soltas, mas acho que, de facto, o problema maior surgiu na audição de Maria João Ruela, assessora de Marcelo Rebelo de Sousa. Em ambas há um ponto comum, que é Nuno Rebelo de Sousa parecia uma pinhata. Por todos os lados levou... Uma pinhata humana, expressão que eu gosto muito. Foi uma pinhata humana naquela comissão de inquérito, porque toda a gente se quer distanciar ao máximo e não ter nada a ver com Nuno Rebelo de Sousa. E de resto o próprio Presidente da República abriu esse flanco, sim, não é? começou logo por... estendeu a passadeira vermelha para que isso acontecesse. O cordão sanitário Nuno Rebelo de Sousa foi imposto pelo pai e as pessoas que trabalham para Marcelo Rebelo de Sousa seguiram-lhe o exemplo. Agora, apesar desse cordão sanitário ter ficado muito claro, a Maria João Ruela chegou a dizer que as queixas que Nuno Rebelo de Sousa fez sobre, enfim, ela não ter dado mais seguimento ao caso das Gêmeas eram medalhas para ela, vista esta distância. Frutuoso de Melo disse que ficou desconfortável com o pedido, portanto, a máxima distância possível. Agora, o que é certo é que continua a haver, não só há pontas soltas por explicar, como acho que Maria João Ruela ainda conseguiu
destapar novas pontas que nós não sabíamos que faltava explicar, como há aquele momento bizarro a meio da audição em que André Ventura se apercebe de que não existe o momento inicial em que alguém dá ordem a Maria João Ruela para tratar do assunto. E o que é estranho é que a assessora de Marcelo Rebelo de Sousa, nesse momento, dá um bocadinho todas as respostas possíveis, ou seja, tanto diz, bem, só pode ter sido por e-mail, só que já deve ter sido apagado, como passa para deve ter sido uma conversa telefónica para concluir que deve ter sido um documento que me deram em papel, e Belém, nesse momento, de forma supersónica, que comprova a preocupação que a Presidência da República está a ter com este caso, manda um ofício para dizer que foi mesmo em papel e que o papel já não existe. E, portanto, há uma série de problemas novos que estão a ser levantados no decorrer da Comissão de Inquérito. Há atrapalhação também em explicar, afinal, porque é que se falou com o Hospital Dona Estefânia, o que é que se disse ao Hospital Dona Estefânia, que instruções é que se recebeu. Há uma espécie de nebulosa sobre alguns dos pontos que na verdade seriam os que podiam dar um bocadinho a chave do caso para se perceber se houve algum tipo de favorecimento ou não, se alguém tentou acelerar as coisas ou não, que são uma espécie de ângulos mortos da Comissão. Eu lembro-me de ouvir a deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, acabou a audição de Maria João Ruela até a fazer uma leitura, se nós quisermos pode ser até benevolente, mas o que é certo é que estes ângulos mortos dão para tudo. Ela dizia, bem, nós não sabendo o que é que aconteceu, até podemos, o que parece até um bocadinho, que tentaram despachar isto para o Governo rapidamente para o assunto deixar de estar em Belém, e que por isso é que não há grandes registros, porque foi uma coisa que passou muito rapidamente por Belém e que foi parar ao Governo. O problema é que dá para tudo a interpretação, porque como há e-mails em falta e como há comunicações em falta, não é possível perceber todo o fio das comunicações, enfim, desde o momento que chegaram a Belém. Portanto, o que sabemos neste momento é que toda a gente quer distância de Nuno Rebelo de Sousa. Essa parece-me a conclusão mais evidente da Comissão de Inquérito. Miguel Vetebre Dias, sei que queres muito comentar estas audições. Um pequeno, acho que os nossos ouvintes merecem. Que nos contes um bocadinho como é que foi a tua temporada por Armação de Pera. Eu estou em moda. Sei que estiveste lá uns Cavaco dias. Silva no Pulo do Lobo. Não vi nada, não sei nada. Sei que estiveste uns dias em Armação de Pera e acho que os nossos ouvintes também merecem saber o que é que fizeste. Essa parte vamos deixar para a versão extra, exclusiva para assinantes. É verdade. Eu, no que toca à audição das Gêmeas, quero fazer uma alocução à Paulo Portas em 3 pontos. Ponto número 1, estou surpreendidíssimo com o humor fino de Fernando Frutuoso de Melo. Acho que nunca lhe tinha ouvido a voz desta CPI. Acho que muita gente não tinha. E estava longe de imaginar a capacidade humorística de Fernando Frutuoso de Melo, com aqueles trocadilhos do quem tem filhos tem caudilhos. Cadilhos, desculpem. Caudilhos, quer dizer, também há filhos que são caudilhos. Depende da personalidade do filho. E por aí fora fiquei muito surpreendido. Depois, sobre a forma, André Ventura está a desrespeitar um dos primeiros pedidos da Guiar Branco. Ele gosta tanto da Guiar Branco, que é a Guiar Branco pediu que se evitem tratamentos por tu ou por você e pede que se trate por senhor deputado para dignificar o debate. Isso não está a acontecer. Olha que por acaso também foi das coisas que me incomodaram mais na Comissão de Inquérito. É verdade. E o terceiro ponto, estou ansioso por ouvir. É sobre a substância aqui. Deixaste para o fim. Sempre chegamos onde nos espera. Não, o desconforto de Fernando Frutuoso de Melo que ele deixou gravado em ata, que é mais ou menos o desconforto do país, que é por mais que se apoie o tratamento e o processo pudesse ter seguido os trâmites normais, há um desconforto por ter surgido dessa forma. E Fernando Frutuoso de Melo acabou por deixar escapar isso já na reta final da audição. Neste conjunto de audições, e eu hoje estive a assistir, esta quinta-feira estive a assistir à de Francisco André, que era o antigo chefe de gabinete de António Costa. O que dá a ideia, e a de Francisco André foi exemplo disso, é que a Comissão de Inquérito arrancou com uma necessidade de impor uma rapidez tão grande para ouvir toda a gente e para ter acesso a toda a documentação, que depois se focou em figuras que não vêm acrescentar muito, como Francisco André, que hoje teve uma audição de cerca de 1 hora. Aliás, o deputado António Rodrigues do PSD, ao fim de 5 minutos, disse: bom, isto parece-me que a Comissão pode-se concluir aqui, a audição pode-se concluir aqui, porque já respondeu a tudo o que sabia, que é o e-mail segue os trâmites normais, não houve nenhum tratamento, etc. E, portanto, houve um foco excessivo em figuras destas para envolver também, enfim, aqui neste caso Francisco André, o Partido Socialista, e depois deixou-se escapar pormenores que agora não estão a conseguir chegar lá, como a questão da seguradora das gêmeas, ou dos pais das gêmeas, não sei ao certo, e ao qual agora a Comissão não está a conseguir chegar. Portanto, houve um foco muito grande em politicamente tentar assambarcar ali tudo, e depois há pormenores que agora podem ficar pelo caminho. Portanto, agora
vai tudo a banhos, mete-se o verão, não é verdade? Que é sempre um bom momento neste país. E depois, no recomeço dos trabalhos, em setembro, temos as questões a António Costa e ainda a audição a Marta Temido, que foi agendada para final de setembro, portanto, arranque da discussão do Orçamento de Estado. O que também vai impedir que o PS possa aproveitar muito esta comissão de inquérito para desviar ali o foco mediático, porque vai estar à defesa. É que o PS tem estado ao ataque até por João Paulo Rebelo a tentar também ali aproveitar para João Paulo Correia para tentar condicionar também a atuação do Presidente da República, condicionar não, para criticar, um tom mais criticar a atuação do Presidente da República, e em setembro vai entrar à defesa porque vai ter que defender também os deles, que são Marta Temido. Como vocês são uns insubordinados do pior, eu vou tentar uma última vez. Rita Tavares, achas que depois desta semana Marcelo Rebelo de Sousa está pior ou melhor? Se está pior politicamente, obviamente, mas não é da saúde, esperamos que esteja bem de saúde. Agora foge à pergunta, se faz favor. Eu respondi que estava pior. Está num muito mau momento, mas não é depois desta semana em concreto, não é? É depois. Podia ter ficado muito pior depois desta semana, na verdade, porque houve ali um momento da decisão sobre as promulgações de 7 diplomas em que Marcelo Rebelo de Sousa foi cauteloso. A pressão sobre ele já tem sido tão grande e o ambiente negativo, a carga negativa sobre a sua ação nos últimos tempos tem subido. Os indicadores de popularidade não são fantásticos. Popularidade, pelo contrário. Pioraram e, portanto, podia-se ter acrescentado aqui uma questão que poderia também trazer alguma picardia política mais intensa ainda, em relação a se Marcelo por acaso tem chumbado ou tem travado aqueles 7 diplomas onde havia, a grande maioria era contra a vontade do governo, e portanto a leitura óbvia que sairia de um chumbo seria que Marcelo estaria do lado do governo. Não sendo assim, a leitura não é direta, mas acaba por também chegar aí com outro impacto. E dás-me o mote para te servir a nossa segunda sopa, o Sopa Azedar, para falar naturalmente do Orçamento do Estado. Depois da promulgação dos tais diplomas a que fizeste referência, assistimos, pelo menos segundo as nossas interpretações, minha e tua, Rita Tavares, a um enquistar de posições e, de novo, ao entrincheirar de posições, mais uma vez. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro entraram aqui numa troca de argumentos que antecipa uma radicalização de posições. O que te parece? A radicalização. Não discordes de ti, concordas com o texto que tu e eu escrevemos? Não posso discordar dessa interpretação, mas era o que eu estava a dizer há pouco, que é Marcelo Rebelo de Sousa claramente não quis radicalizar as posições, mas isso é inevitável nesta altura, é o que isto mostra. O que quer que se faça, o que quer que se diga, essa radicalização vai sempre estar lá. Se Pedro Nuno Santos não leva um amargo de ter medidas chumbadas pelo Presidente da República para a mesa de negociações do Orçamento, também não quer levar uma grande vantagem, porque isso também o coloca numa posição que ele já percebeu, que é de pressão, e uma pressão da parte do Governo e de Belém, para que ele viabilize o próximo Orçamento do Estado. Que é como sob o argumento de que, a partir do momento em que estes diplomas foram promulgados, não tem margem para exigir mais. É isso mais ou menos a narrativa que se está a montar. Exato. Tem tanta coisa, já tantos ganhos conseguidos na Assembleia da República, que o que é que vai querer mais no Orçamento do Estado? Já condicionou, de alguma maneira, a distribuição do dinheiro no próximo Orçamento do Estado. Por isso, o que é que ele vai pedir mais para este orçamento e é colocar também essa carga em cima do Partido Socialista, e parece-me que esta solução de Marcelo Rebelo de Sousa acabou por colocar essa pressão sobre os ombros do líder do Partido Socialista. Miguel Viterbo Dias, eu tomei conhecimento de que tens algo muito perspicaz e sagaz para dizer sobre este tema. Sim, há uma coisa que me encandita. Por favor, estende-te o tapete. Há uma coisa que me encandita nas negociações do Orçamento do Estado, que é o Governo e o PS competem para ver quem é que aprova mais coisas fora do Orçamento do Estado. Ou seja, pode ser aqui uma estratégia que é, se não sobrar nada para integrar no documento, talvez se consiga aprovar sem que ninguém tenha que fechar os olhos, porque... Ou então com coisas, ficam lá coisas com pouca divergência, sei lá, medidas para a saúde... Exato, sim, coisas consensuais, coisas de Estado, que o Bloco Central tem que dar. Exatamente, porque tivemos primeiro o Governo, com Joaquim Mendes Sarmento a dizer, ao retirar a questão do IRC do Orçamento do Estado, a dizer que era uma aprovação legislativa. Agora, estes diplomas lá está aprovados no Parlamento, com Pedro Nuno Santos a dizer, atenção, que isto é uma questão que não é do Orçamento do Estado, e portanto vão competindo assim. Mas e ainda,
relacionado com isto, mas não tão diretamente, que é Luís Montenegro, que tem estado em Angola. Já utilizou aquela da falta de rede, não é? Para não responder à questão do IRS. Depois o clássico... Quem nunca, Miguel? Quem Estou nunca? no estrangeiro, não o posso clássico falar estou do de assuntos estrangeiro, não nacionais. posso falar. E agora a seguir ou veio a Beto o verão ou aquela nova inventada por Emmanuel Macron, que para mim ainda é melhor, que é agora o IRS só depois dos Jogos Olímpicos. A verdade, Luís Montenegro tem agenda na sexta-feira, portanto há um Conselho de Ministros, é de esperar que possa esboçar alguma reação, ou não, na verdade, nos últimos briefings do Conselho de Ministros, Luís Montenegro não tem respondido às perguntas dos jornalistas. Vai estar defensivo, porque é no Forte São João da Barra. É um belíssimo apontamento. Miguel está ótimo para ir de férias. Mariana Lima Cunha, mais sirve-te. Miguel está desorientado. Sirve-te desconcertado. A sopa a azedar para que possas também dar a tua opinião sobre este processo negocial. Depois do que disseram Pedro Nuno Santos e depois do que disse e Luís Montenegro, parece-te que há mais razões para estar otimista ou não? Otimista, dependendo da perspectiva, é sempre uma questão de perspectiva. Eu posso querer que o orçamento não verdade. Sendo que o Miguel não quer que tu estejas otimista porque está farto de dizer que está a azedar. Exato. Não vou contrariar a sopa. Não te atrevas. Nem a sopa, nem o texto de Miguel e da Rita, aliás. Quer dizer, acho que neste momento acho que a sopa está a azedar sobretudo para Pedro Nuno Santos e para o PS. Ou seja, vejo de facto, acho que, enfim, neste momento já é uma banalidade dizer-se que parece que o ambiente está mais favorável a viabilizar o orçamento, e há muitas pessoas no PS que defendem isso e que estão confortáveis com isso, mas de facto o que é difícil... Eu também me lembro de muitos programas, por isso é que não faz bem nenhum ouvir este programa. Eu lembro de muitos programas em que citámos o Praticamente Impossível de Pedro Nuno Santos com muita convicção, porque era uma resposta aparentemente clara sobre o que o PS ia fazer. Em nossa defesa, a culpa inspirámos-nos não é nossa, autor, não é? Nós estávamos fomos a citar. Absolutamente literais. Como chegou a dizer o PS houve em uma maioria modulação absoluta, grande dessa frase ao longo mudou dos tudo à últimos nossa volta. Mudou Nós tudo. estamos no mesmo sítio. E portanto o contexto para o PS também mudou claramente. Eu fico muito curiosa para perceber se Pedro Nuno Santos de facto vai conseguir fazer aqui a quadratura do círculo que quer fazer, que passa por conseguir viabilizar o orçamento no sentido em que, enfim, se vir que isso é o mais desejável, e isto, eu volto a dizer, isto depende sempre, evidentemente. Imaginemos que o PS tinha sondagens com, vou dizer por absurdo, 10 pontos de avanço em relação ao PSD, podia tudo mudar, enfim, isto é tudo volátil, mas num quadro atual em que há muita gente no PS que defende que Pedro Nuno Santos precisa de tempo para consolidar a liderança, que precisa de respirar, que não está pronto para ir a eleições, que não é completamente certo o que é que acontece se o orçamento não passar, precisa de conjugar essa potencial viabilização com depois a narrativa que tem estado sempre a promover, não é? Que é o líder da oposição e obviamente quer fazer uma oposição aguerrida a Luís Montenegro. E tenho dúvidas, eu percebo que Pedro Nuno Santos tem tentado fazer isso, explorando, por exemplo, eu diria que muito na modulação das medidas, não é? Ou seja, quando falamos, acho que tanto o PS como o PSD partiram para estas eleições muito com a narrativa da recuperação de rendimentos dos dois lados, não é? E, portanto, havia menos, enfim, pontos fulcrais que separassem os partidos. E Pedro Nuno Santos tem tentado marcar muito essa diferença a partir do grau e da forma como as medidas são aplicadas. É exemplo disso tanto o IRS como o IRS jovem, aliás, ou o IRC, ou seja, a forma como os benefícios são distribuídos por quem ganha mais ou menos, pelas empresas maiores ou não, e tem tentado fazer essa diferença na filosofia dos dois partidos, na maneira como aplicam as suas medidas. Eu não sei quanto disso é que depois é eficaz no passar da mensagem, não sei se é mais eficaz isso ou ou vermos Pedro Nuno Santos a falar crescentemente de viabilizar o orçamento, da disponibilidade para negociar acordos para a justiça, enfim, por aí fora, e portanto acho que fica por saber, mas acho que tem aqui um Tetris muito complicado para jogar. A expectativa ou a esperança de Pedro Nuno Santos é saber que o último socialista que fez bem a quadratura do círculo acabou primeiro-ministro. Gostaram desta referência? Não percam mais referências, voltamos dentro de menos com a segunda parte da Vichy Soase. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Miguel Prata Roque, é um repetente, portanto já sabe as regras do jogo e da entrevista. Vamos direto ao assunto.
As promulgações de Marcelo Rebelo de Sousa deixam o Partido Socialista obrigado a viabilizar o Orçamento do Estado? Bom, eu sinceramente acho que o Partido Socialista não pode ser um nadador salvador numa piscina de meio metro. Luís Montenegro esbraceja muito, parece que se está a afogar, mas na verdade tem vários familiares à volta dessa piscina de meio metro que lhe podem lançar a mão e, portanto, não faz nenhum sentido que o Partido Socialista esteja permanentemente a ser o pronto-socorro deste governo. Já foi o pronto-socorro neste governo quando foi preciso eleger um Presidente da Assembleia da República, já foi pronto-socorro deste governo quando, por exemplo, a propósito do IRS, aceitou essa mesma diminuição, já foi um pronto-socorro deste governo quando deixou um orçamento que permita a este governo recuperar salários na função pública por parte de professores, por parte de agentes das forças de segurança e, portanto, seria, na minha perspectiva, incompreensível que se pedisse ao Partido Socialista aquilo que não se pediu ao PSD em 2021. Se nós nos lembrarmos bem, em 2021 o governo do Partido Socialista estava com grandes dificuldades em aprovar o Orçamento de Estado para 2022. Todos nós sabemos que António Costa forçou o penalti e que tinha interesse em que houvesse dissolução do Parlamento para ter, como veio a ter, maioria absoluta, mas de qualquer das formas ninguém na altura pediu ao PSD para aprovar um orçamento que era um orçamento do Partido Socialista. E nós vamos ter a oportunidade de falar da estratégia do Partido Socialista. Deixe-me só insistir nas promulgações ou na decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. Acredita que o Presidente conseguiu e teve a intenção de condicionar as negociações orçamentais? Eu acho que às vezes estamos a ter aqui falta de compreensão sobre o sistema político-constitucional português. O artigo 105 da Constituição é claríssimo, dizendo que a proposta de lei do orçamento deve respeitar as obrigações que resultam de lei e de contrato. Significa que o Governo está obrigado a respeitar quaisquer leis da Assembleia da República que imponham obrigações para o ano orçamental seguinte. Aliás, todas estas medidas que foram aprovadas no Parlamento, com maiorias muito variadas, umas com votos favoráveis da Iniciativa Liberal, outros com votos favoráveis de toda a esquerda, outros com votos favoráveis ou abstenções do Chega, são medidas que têm repercussão orçamental apenas no ano de 2025. E, nesse sentido, a declaração do Presidente da República faz todo o sentido. Diz o Presidente da República, se os partidos querem que estas medidas novas do ponto de vista fiscal entrem em vigor no próximo Orçamento de Estado, tem que este Orçamento de Estado ser aprovado. Portanto, cabe ao Governo respeitar as leis da Assembleia da República, porque este Governo, do ponto de vista dos deputados, tem apenas apoio de 34,7% dos deputados. Este Governo teve 29, quase 30% de votos e elegeu apenas 34,7% dos deputados. Como diz o António Guterres, é fazer as contas. Isto significa que 65,3%, eu apesar de ser letras ainda sei alguma coisa de aritmética, 65,3% dos deputados estão contra o atual Governo. E, portanto, obviamente que este Governo precisa de negociar. Aliás, eu fiquei completamente surpreendido quando ontem comecei a ouvir declarações do Primeiro-Ministro Luís Montenegro dizendo que cabia aos partidos da oposição decidir se a baixa de IRS acontecia ou não acontecia este ano. Eu aconselho Luís Montenegro e todos aqueles que me estão a ouvir a ler a página 5 do Programa de Reforma Fiscal do PSD de agosto de 2023. Nessa página 5, esse programa, aliás, tinha um nome muito engraçado. Chamava-se assim: Baixar Impostos Já! E depois tinha um ponto de exclamação. E, pelos vistos, o ponto de exclamação já deu lugar às reticências. Porque o Luís Montenegro é que disse, em agosto de 2023, que havia um excedente orçamental na execução orçamental de 2023 que ele estimava ser de entre 2,1 mil milhões e 2,5 mil milhões de euros. E o que é que dizia Luís Montenegro? Que era obrigatório que em 2024 se baixasse já os impostos. E depois apresentou uma proposta de lei este ano que disse que
tentou enganar todos os portugueses com aquela historieta de que ia baixar 1,5 mil milhões, quando na verdade estava a baixar apenas 348 milhões, mas disse que esses 348 milhões de baixa de IRS iam ter efeitos já durante este ano. Eu até fiquei surpreendido, porque estava à espera que ele aguardasse pela proposta de lei de Orçamento de Estado para discutir essa baixa adicional de IRS para 2025. Mas foi Luís Montenegro que quis que essa baixa de impostos tivesse já efeitos ao longo deste ano. Ou pelo menos quis que, na véspera de eleições europeias, que era uma data decisiva para que este governo pudesse resistir mais uns meses, houvesse a consciência de que este governo estava a devolver rendimento às pessoas. Para devolver rendimento às pessoas, o governo tem que alterar as tabelas de retenção da fonte. E é incompreensível que não o faça. Mas recentrando a nossa entrevista, já disse que não se pode exigir ao Partido Socialista que seja o pronto-socorro do governo de Luís Montenegro. Aparentemente, quem se está a colocar na posição de ser, ou no papel de ser pronto-socorro, é o próprio líder do Partido Socialista. Depois de meses a dizer que seria praticamente impossível viabilizar um orçamento de Estado, como é que interpreta esta nova disponibilidade de Pedro Nuno Santos em negociar e eventualmente viabilizar o orçamento? Consegue compreender esta reviravolta? Então vamos por fases. Eu de facto acho muito importante que se fale claro em política, e não só na política, em qualquer instituição, nas universidades, nas empresas, na comunicação social. As pessoas estão cada vez mais fartas de um discurso muito cinzentão e bolorento em que não se percebe bem o quê. O advérbio praticamente dizia alguma coisa. Significava que, apesar de tudo, havia uma disponibilidade para essa mesma negociação. O que é que eu entendo aqui? Nós estamos perante um cenário parlamentar que é relativamente raro, que é um cenário em que é possível aos partidos da oposição aprovarem as suas políticas públicas, as políticas públicas que propuseram ao país. Há aqui uma grande diferença entre o programa político do Partido Socialista e o programa político do PSD e do CDS. Aliás, eu já não percebo muito bem qual é o programa político do CDS, porque, por exemplo, nos Açores aprovam uma norma absolutamente... eu nem sei como a qualificar. Uma norma completamente desumana que prejudica, obviamente, aquelas crianças que mais precisam de apoio no momento absolutamente determinante da sua formação. Estou-me a referir ao critério que a Assembleia Legislativa dos Açores aprovou relativamente ao acesso às creches públicas. Mas adiante. Há aqui uma grande diferença de fundo. A diferença de fundo é assim. O PSD tem sonhos psicadélicos com a criação de riqueza e com o aumento do PIB. E utiliza um cogumelo alucinogénico para atingir esse sonho psicadélico, que é a baixa de impostos. Para o PSD, a baixa de impostos tem um efeito absolutamente automático na economia. Começa a ter esses sonhos psicadélicos de que baixa o IRS, baixa o IRC, baixa o IMT e a economia, por magia, floresce. As várias experiências históricas têm demonstrado o contrário. Eu nem me vou recordar a primeira-ministra alface Liz Truss, que decidiu também essa vertigem da descida de impostos, que ia resolver todos os problemas da economia inglesa, que levou a apresentar demissão poucas semanas depois de ter tomado posse, porque isso gerou, obviamente, insegurança nos mercados financeiros, um conflito com o Banco de Inglaterra, e, portanto, eu acho que essa visão é uma visão absolutamente psicadélica. É psicadélica no sentido... Apesar de tudo, Pedro Nuno Santos está disposto a embarcar nessa trip. Eu julgo que não. Eu julgo que no caso de Pedro Nuno Santos, o que ele percebe é que uma pessoa, quando enfrenta uma vertigem desse tipo, deve ir apanhar ar à rua. Deve ver o mar, deve refletir sobre a vida e perceber se há outras formas de atingir o seu objetivo. Portanto, o Pedro não está a abrir essa porta para Montenegro ir ver o mar, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele é, no fundo, ele é quase que o cool friend, portanto, aquele que está em condições de conduzir depois de uma noitada de copo. Mas não é mais um sintoma de que Pedro Nuno Santos sabe que precisa de tempo e que uma crise política agora e eleições antecipadas não ajudaria e prejudicaria, aliás, o Partido Socialista? Eu vou ser mesmo muito franco. Nós corremos o risco de termos um orçamento de Estado que nos últimos 8 anos, até vou ser justo com Passos Coelho,
apesar de alguns erros do ponto de vista da previsão orçamental, que levaram, por exemplo, à aprovação de 8 orçamentos retificativos, houve sempre alguma confiança nos dados macroeconómicos, no cenário macroeconómico que subjazia a cada orçamento de Estado. O problema deste Orçamento de Estado é que este governo está mesmo a tentar fingir e está mesmo a tentar enganar-nos, fazendo-nos crer que é possível subir despesa pública e descer impostos com um efeito virtuoso que faria crescer o PIB de tal forma que isso compensaria a perda de impostos e que permitiria suportar esses mesmos custos. Neste programa fiscal que vos estou a referir, na página 5 desse programa fiscal, baixar os impostos já, que foi apresentado pelo PSD em agosto de 2023, estimava-se, portanto, que havia um excedente para gastar. E, aliás, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, muitas das vezes, objetou a essa tentativa, que era utilizar um excedente orçamental que tinha ficado para, precisamente, suportar estas despesas adicionais. Relativamente às eleições, eu vou ser o mais franco possível. Já ouvi muitas pessoas dizerem assim: os portugueses não querem eleições. Mas os portugueses também não quiseram eleições em 2022. Tanto que deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista para que houvesse estabilidade governativa durante 4 anos. Mas depois, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e o Presidente da República passaram 2 anos a fazer de tudo para que houvesse eleições. E já lá vamos a esse cenário, Miguel Prata Roca. Agora queria deixar-lhe... Miguel, deixa-me só... Peço desculpa por te interromper, mas só para fechar este raciocínio. A questão é que as taxas de participação têm subido em cada eleição. Em 2024 houve essa eleição surpreendente e a taxa de participação subiu e a taxa de abstenção desceu. As audiências, todos os programas de debate radiofónico, televisivo subiram, o que significa que as pessoas neste momento estão muito empenhadas nessa mesma participação e no debate. Se for preciso haver, eu vou ser claro, se for preciso haver eleições, que as haja. O que não pode o PSD é continuar a comportar-se como uma ave muito curiosa, que é o cuco. O cuco gosta muito de ir aos ninhos de outras aves e levar os ovos dessas aves, criando esses ovos, chocando-os e fingindo que as crias são suas. E é isso que o PSD tem feito. Governa com o orçamento do PS, aprova as medidas do PS, aumenta salários a funcionários públicos, que eram as medidas que constavam do programa do Partido Socialista eleitoral para 2024. Obviamente que estas medidas têm o acordo do Partido Socialista. O PSD não pode ter passado 8 anos a dizer que é preciso colocar termo ao socialismo, vamos acabar com o socialismo. Eu nem vou fazer nenhuma piada relativamente ao tema, porque nunca houve socialismo em Portugal implementado. O que houve foi um momento de grande fervor revolucionário em que o Partido Socialista Democrático, que é um partido social-democrata, se opôs e se bateu precisamente pela liberdade. Mas deixe-me só interrompê-lo e vamos ter a oportunidade também de fazer ou perguntar-lhes sobre o que deve fazer ou não o Partido Socialista. Ainda sobre Pedro Nuno Santos, e recorrendo a palavras suas, Miguel Prata Roca, que escreveu no Instagram, não é compreensível que alguém que critica o vazio de ideias e a ausência de medidas concretas que concretizam as mirabolantes promessas feitas, agora viesse a apoiar um orçamento contrário à sua visão para o país. Nem é justificável que se regresse à tática da abstenção violenta. Uma pergunta muito concreta. Consegue compreender que Pedro Nuno Santos, perante isto e perante tudo aquilo que disse já nesta entrevista, admita abster-se no Orçamento do Estado? A questão é esta. Nós ainda não sabemos qual é a proposta de lei do Governo. E, portanto... Miguel Prata Roca já antecipou uma trip alucinogénica nesta entrevista. Portanto, sim, não vai, nada de muito estrutural vai mudar. A pergunta é muito concreta. Consegue compreender que Pedro Nuno Santos tenha passado praticamente impossível há caminho aberto para a viabilização do Orçamento do Estado? Se o atual Governo mantiver aquilo que tem traçado como as linhas mestras da proposta de lei do Orçamento, eu não compreenderia que o Partido Socialista se abstivesse relativamente a esse mesmo orçamento. Porque há à direita do PSD partidos suficientes que sufragam essas políticas. Por exemplo, o Chega é favorável a essa política de baixa de impostos. Baixa de impostos para quem recebe mais. Não baixa de impostos
por exemplo, do IVA, não baixa de impostos selecionada apenas para aqueles que criam postos de trabalho ou que aumentam salários nas suas empresas. E, portanto, o PSD facilmente encontra à sua direita, junto da IEL e junto do Chega, os parceiros necessários para a aprovação desse orçamento. Aliás, eu já tenho dito isto várias vezes em algumas oportunidades em que me convidam a refletir sobre estes temas. Marcelo Rebelo de Sousa só deu posse a Luís Montenegro porque Luís Montenegro tinha apoio parlamentar. E Luís Montenegro é que foi dizer ao Presidente da República que estava em condições de governar. Condições de governar é, obviamente, saber fazer passar orçamentos e ter parceiros, obviamente, à sua direita. Não faz sentido que se venha pedir... Não faz sentido que um partido tenha passado 8 anos a dizer que quer colocar termo ao socialismo e depois que venha pedir batatinhas ao Partido Socialista. E, portanto, para mim seria incompreensível que o Partido Socialista viabilizasse um orçamento de Estado. Isso seria incoerente com o seu programa eleitoral, com o seu programa político e seria um desrespeito para com os seus eleitores. Se o Governo fizer um ato de contrição e disser sim, eu de facto gosto deste orçamento Betinho e Pipi de 2024, apliquei-o e ele deu bons resultados. Sim, é verdade, vocês deixaram um programa de recuperação e resiliência bem montado e todas as medidas que eu estou a executar de melhoria das condições de vida dos portugueses foram medidas que foram preparadas por vós. Bom, eu aí acho que faz algum sentido haver espaço para negociação. Mas esse cenário parece praticamente impossível, agora para usar a expressão que o Partido Socialista também já usou. Bom. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Já defendeu que Luís Montenegro está ansioso por se atirar para o chão e gritar penalti. O Governo acha que deseja uma crise política, é isso? Acredita que seria beneficiado por isso, como aconteceu já até com António Costa em 2021? Rita, nenhum de nós, nem eu nem a Rita, andamos aqui a brincar. O Luís Montenegro está a fazer propaganda política e campanha eleitoral desde que tomou posse. E, portanto, é evidente que está esperançoso que haja eleições. Aliás, é uma boa técnica do ponto de vista da abordagem política, que é estar sempre preparado para eleições significa ter a consciência de que o exercício de uma função pública é sempre transitório. E, portanto, nós devemos conseguir fazer tudo o que pudermos durante o escasso tempo que temos de vida política. E Luís Montenegro isso está a tentar fazer. A minha crítica é que parece-me que, tal como na canção da Ivete Sangalo, ele está a levantar poeira, mas não está verdadeiramente a transformar o país. Está, no fundo, a fingir que está a aprovar medidas, quando, na verdade, os cidadãos não sentem essa transformação na vida do dia a dia. Há outra opção nestes cenários que estamos aqui a discutir, que é o orçamento não passar, mas o Governo ficar a governar em duodécimos. Isso é desejável? Olha, para o Partido Socialista, isso seria o melhor de dois mundos, uma vez que o Partido Socialista acredita neste Orçamento de Estado de 2024 e o Orçamento de Estado de 2024 garante um superávit, garante aumentos dos funcionários públicos e aumentos dos reformados, garante a execução do PRR. Eu tenho ouvido muito falar sobre os dramas relativamente à execução do PRR. Há, aliás, vários mecanismos na Lei de Enquadramento Orçamental que permitem fazer transferência de verbas de rúbricas orçamentais para outras rúbricas orçamentais. Portanto, não viria mal nenhum ao país se continuássemos em duodécimos. Eu até me custa dizer isto, mas aí sou puramente cavaquista. Não podia estar mais de acordo com o professor Cavaco Silva relativamente ao facto de eu achar que isso não é um drama. Para mim, o que é dramático do ponto de vista da credibilidade do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, é a circunstância de ter passado vários meses a ameaçar os partidos à esquerda do Partido Socialista em 2021 e agora não fazer o mesmo relativamente aos partidos à direita do PSD. Eu acho que esta dualidade de critérios demonstra que Marcelo Rebelo de Sousa é um árbitro que está um bocadinho daltónico, porque tem sacado mais do cartão laranja do que propriamente do cartão amarelo. E, portanto, isso para mim é surpreendente. Eu não consigo perceber a pressão que Marcelo Rebelo de Sousa... Mas com que objetivo é para proteger o próprio mandato? Eu acho que é manifestamente desviar essa pressão para o Partido Socialista no sentido de conseguir haver um consenso oco relativamente à aprovação deste primeiro orçamento. Porque
depois, como todos nós sabemos, o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República nos 6 meses anteriores ao fim do seu mandato. O seu mandato termina em março de 2026, o que significa que ele só poderá dissolver o Parlamento até setembro de 2025. E, portanto, o Presidente da República o que quer é que o orçamento de 2025 seja aprovado para depois poder começar a planear a sua retirada e, sinceramente, acho que faz um mau serviço ao país. Porque se deu posse a um governo às direitas, devia estar a colocar essa pressão aos partidos das direitas, que ainda por cima têm um programa político similar ao do PSD, que é um programa em que há, como já vos tentei explicar, essa tripa alucinogénica em volta do crescimento económico e desse círculo virtuoso entre baixa de impostos e subida de rendimentos. E só, ainda sobre a questão de Pedro Nuno Santos e da atitude que tem tido em relação ao orçamento, acordos na justiça também, até deu aliás vários exemplos em que o PS já socorreu o governo, não prejudica a ideia de um PS que quer liderar a oposição? Rita, olha, desculpe. Mariana. Desculpe, Mariana. O que me parece a esse propósito é o seguinte: tem havido uma visão, a meu ver, um bocadinho errada sobre o que é governar. Há governação legislativa, normativa, e há governação executiva. Nós, infelizmente, na minha perspectiva, nós ainda achamos que quem pode manda, quem deve obedece. É muito uma visão salazarista de que o governo é o centro de toda a atividade política. A questão era só para perceber se a estratégia de Pedro Nuno Santos está a ficar clara até para o eleitorado, não é? Mariano, eu não quero estar a fugir à pergunta e vou mesmo responder à pergunta, mas está. Não estou. Acho que é importante para as pessoas perceberem o que é o parlamentarismo e a importância da relação entre governos e parlamentos. Nós nunca tivemos um parlamento durante os 48 anos de ditadura. Tínhamos uma Assembleia Nacional Corporativa que não tinha poder de legislar. Tudo era tratado em Conselho de Ministros. Eu, aliás, tive o privilégio de ser secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e ter podido consultar os arquivos da Presidência do Conselho de Ministros, onde é evidente que muitas das vezes, muitos decretos-leis que eram aprovados pelo Conselho de Ministros, eram aprovados apenas pelo ditador António Oliveira Salazar, que depois enviava o seu motorista para recolher as assinaturas aos vários membros do governo. E o que acontece nas democracias saudáveis, e essa é a essência da criação dos parlamentos. Por exemplo, em Inglaterra, quando surge a guerra entre monarca e parlamento, significa que as cortes, os representantes da nobreza, do clero e do povo, quiseram impor determinadas limitações aos monarcas. Quiseram impedir que ele gastasse dinheiro sem autorização, que ele pudesse cobrar impostos sem autorização, pudesse... Miguel Prata Roca começou esta resposta por dizer que não ia fugir à pergunta. Já estamos nas cortes. Já estou nas cortes porque é muito importante para um país que tenha consciência da sua história e da evolução histórica. Os parlamentos servem para tomar decisões e os governos servem para as executar, não é o contrário. E este PSD, este Luís Montenegro, está muito habituado, porque viveu durante 4 anos e meio protegido pela essa entidade, pela essa santa trindade da Troika, e achava que o governo, com esse apoio da santa trindade troiquiana, podia impor decisões ao Parlamento. E já não pode fazer isso. Cabe ao Parlamento governar. E o Parlamento serve para que os vários cidadãos que escolheram os seus representantes se entendam relativamente a pontos. Nesse sentido, acho que o líder da oposição tem sido muito inteligente, porque sabe que à sua esquerda tem uma maioria. Tem uma maioria porque PSD e CDS representam apenas 80 deputados e toda a esquerda parlamentar representa 92 deputados. Portanto, se houver abstenção de Iniciativa Liberal e do Chega, a esquerda impõe essas mesmas propostas.
E essa é a essência de um sistema democrático, que é o Parlamento decide, toma as decisões políticas e os governos executam essas mesmas decisões. Claro que há liberdade da parte dos governos para saber como é que devem executar essas decisões. Portanto, eu acho que nós estamos aqui a verificar é que o Parlamento passou a ser o centro da tomada de decisão, ao contrário daquilo que tem sido nos últimos anos, desde as primeiras maiorias absolutas de Cavaco Silva, em que nós olhámos sempre para os governos como o pai providencial que vai tomar as decisões que nos deixam a nós descansados. Claro que é mais difícil ter liberdade de arbítrio, não é? É sempre mais fácil ter um pai tutelar que nos diga o que fazer. É mais difícil quando somos nós que temos que tomar essa decisão. Mas ao longo, e antes de mudarmos de tema, responsabilidade da parte de Pedro Nuno Santos. Ao longo desta entrevista tem criticado muito Luís Montenegro, naturalmente, mas não faz uma reflexão crítica sobre Pedro Nuno Santos. Afinal, um líder do Partido Socialista começa a dizer que é praticamente impossível aprovar um orçamento, agora já o admite negociar. O próprio Miguel Parta Roque já disse que seria, ou sugeriu que seria um erro para o Partido Socialista. Não aponta, não consegue encontrar nenhuma crítica à liderança de Pedro Nuno Santos? Pronto, vou satisfazer essa sua necessidade de sangue. Eu, falando em sangue, eu faço o programa Linhas Vermelhas já há quase um ano e tenho a vantagem da minha opinião ser uma opinião gravada e pela qual não peço desculpa. Eu sei bem aquilo que escrevo no Instagram, no Facebook, quando presto estas declarações escritas, e já nessa altura, quando Pedro Nuno Santos fez essas declarações, tive a oportunidade de o criticar, dizendo que não fazia sentido uma declaração daquele tipo sem se saber antes qual era o articulado da proposta de lei de orçamento. Portanto, eu acho que houve aí alguma intempestividade, ainda que temperada pelo advérbio praticamente, que permite sempre essa porta aberta. Acho que não devia ter sido logo colocada a questão nesse momento. Acho que também faz sentido nesta fase que o maior partido da oposição diga assim: se o governo não tiver condições de aprovar um orçamento, porque não consegue chegar a acordo com as direitas parlamentares, então terá que vir ter connosco e negociar esse orçamento. E julgo que é essa a posição que o Partido Socialista e que Pedro Nuno Santos está a adotar. Eu, sinceramente, por feitio, gostaria de mais clareza. Eu gosto de mais clareza como eleitor, como cidadão, como militante do Partido Socialista, e quando exerço também responsabilidades políticas também gosto de ser claro com as pessoas. Na minha perspectiva, o Partido Socialista não deve viabilizar este orçamento de Estado, porque manifestamente não houve um ato de contrição do atual governo relativamente a esses roubos de cuco que tem andado a fazer ao longo dos últimos meses, e porque as medidas que propõe são contraditórias com as do Partido Socialista. E são contraditórias também, como vos li ainda há pouco, com o próprio programa de reforma fiscal do PSD. Ok, vamos passar aqui para a parte da política local. Acredita que uma frente esquerda nas maiores cidades do país, nas próximas autárquicas, pode ajudar o PS a vencer essas eleições? Olha, eu acho que há uma grande virtude do sistema de governo local, que é o facto de permitir que as pessoas se associem em função dos interesses locais. Isso acontece principalmente em vilas e cidades relativamente pequenas. Então vamos já dar aqui um exemplo. Em Lisboa isto era útil, uma frente esquerda? O sistema eleitoral autárquico termina uma coisa que é um bocadinho contrária ao sentido democrático, que é presidente de Câmara quem tem mais um voto. E, aliás, na altura, quando Carlos Moedas foi candidato, e houve um candidato da Iniciativa Liberal, uma das grandes guerras entre PSD e Iniciativa Liberal, seria essa acusação de que a Iniciativa Liberal estaria a impedir Carlos Moedas de poder ser presidente da Câmara Municipal. Portanto, obviamente que se nós tivéssemos um sistema em que se escolhe o presidente da Câmara Municipal em função da maioria que se gera na Assembleia Municipal, eu seria favorável a que o Partido Socialista tivesse uma candidatura única. Porque depois das eleições o PS poderia negociar à sua esquerda a formação de um executivo camarário, mas não é esse o sistema eleitoral autárquico. E, portanto, do ponto de vista da estratégia eleitoral, desde que
o projeto político do Partido Socialista seja respeitado por essa plataforma mais ampla, julgo que essa pode ser de facto uma boa solução, justamente para contornar esse sistema eleitoral autárquico. Tem-se falado de vários nomes no Partido Socialista. Mariana Vieira da Silva seria uma boa candidata a Lisboa? Bem, seria um privilégio para a cidade de Lisboa ter Mariana Vieira da Silva como presidente, como seria um privilégio ter Pedro Cisa Vieira, como seria um privilégio ter Ana Mendes Godinho. Felizmente o Partido Socialista tem uma geração de novos políticos. Às vezes critica-se muito a circunstância de haver um afastamento das pessoas da vida política, mas sinceramente eu acho que houve uma transformação e uma rotação geracional no Partido Socialista. E todas estas pessoas são pessoas que têm, de facto, uma grande experiência política e, portanto, eu acho que sim, qualquer um destes candidatos que menciono parecem-me candidatos. E presidenciais, que é uma coisa que se há de começar a preparar também muito, muito rapidamente. Já se falaram noutros nomes, também no Partido Socialista, Mário Centeno, António Vitorino, seriam boas opções para o PS voltar ao poder no Palácio de Belém? Oh Rita, eu tenho criticado muito a sonsice na vida política. As pessoas dizem gosto, mas não aprecio. As pessoas dizem, pois, eu não tenho ambições políticas. Eu acho que isso nos faz mal a todos. E o Partido Socialista tem, nos últimos anos, cometido muitos erros do ponto de vista da eleição presidencial. Tem cometido muitos erros desde o momento em que apoiou a candidatura de Mário Soares contra uma candidatura de Manuel Alegre, cometeu muitos erros quando foi sonso e disse que não apoiava nenhum candidato e que as candidaturas eram individuais. E eu, desse ponto de vista, posso elogiar o atual secretário-geral do Partido Socialista, que já disse em Congresso Nacional que desta vez o Partido Socialista se empenharia pessoalmente nessa mesma eleição. Do ponto de vista, mais uma vez, do Partido Socialista, vamos dizer que há bons quadros suficientes para... No caso do Presidente da República, se quer não que lhe precisam diga... ser do Partido Socialista, não é? Sim, no caso do Presidente da República, a questão da capacidade técnica, confesso que para mim não é a mais relevante. E eu, aliás, às vezes assusta-me um pouco quando olho para a vida social, cívica, cultural portuguesa, porque nós não vimos grandes figuras a quem reconheçamos essa estatura ética, essa estatura moral. Sei lá, eu penso nos anos 80, por estranho que pareça, eu vivi nos anos 80 e lembro-me, sei lá, da Sofia Melbreiner, do Miguel Torga, do Francisco Sousa Tavares, do Vasco Vieira de Almeida, do Carlos Monjardino, do Miguel Veiga, sei lá, tantas personalidades, do António Barreto, que felizmente alguns deles ainda estão entre nós. Existem agora nomes assim, ou está a dizer que não há assim dessa dimensão? Eu acho é que o país está a ter dificuldades em ter uma sociedade civil livre, liberta, que possa pensar fora do espectro dos partidos. E temo que os candidatos que se avizinham estejam todos muito enquistados nessas pequenas experiências. Incluindo estes de que eu falei? Mário Centeno e António Vitorino. Por acaso, no caso desses, eu julgo que, por exemplo, Mário Centeno teve sempre uma atividade política porque andou envolvido no associativismo estudantil na universidade, mas é essencialmente um académico, um investigador. Aliás, é muito engraçado que quando surge na vida política a apresentar o programa macroeconómico do português, parecia um bocadinho aqueles Humpty Dumptys ou um patinho feio a cometer muitas gafes, mas as pessoas gostam disso, as pessoas gostam da autenticidade. Apesar de todas as responsabilidades políticas que teve e que tem neste momento Mário Centeno, não pareça que seja o protótipo de um técnico partidocratizado. E, portanto, parece-me que podia ser de facto uma boa candidatura. Seria uma candidatura importante porque faz de facto esse equilíbrio entre a consciência social e a importância da soberania financeira do país. É uma pessoa com grande credibilidade internacional. Confesso-lhe que veria com muito bons olhos essa candidatura.
Miguel Tem outra Prata Roque. vantagem, só mesmo para terminar, tem outra vantagem. Eu incomoda muito, por exemplo, eu respeito muito o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Mas custa muito que em Portugal se ache que se pode fazer o mesmo que nos Estados Unidos, porque António Guterres terá 78 anos em 2026 e, portanto, eu jamais apoiaria um candidato com 78 anos. Se as pessoas não estão lembradas, a Constituição diz que qualquer cidadão português de origem, desde que tenha 35 anos, pode ser candidato. Eu gostaria de ver candidatos com 35, com 36, com 37 anos a apresentar candidatura e, portanto, gostava que também dessa perspectiva houvesse uma renovação geracional. Miguel Prata Roque, temos que avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. É um repetente, portanto, já sabe as regras, só pode escolher Sou um uma... repetente, mas vim fazer melhoria de nota. É verdade, é verdade. Que... Só pode escolher uma das opções, venha daí a trilha. Primeira pergunta, quem preferia enviar para uma ilha deserta? Sebastião Bugalho ou André Ventura? Bem, eu acho que... São respostas rápidas. Certo. Eu enviava manifestamente o André Ventura porque o Sebastião Bugalho já tem um exílio dourado em Bruxelas. Geralmente é um lugar de fim de carreira política, mas como já nasceu velho, é normal que tenha antecipado esse espaço. Quem é que precisa mais de 20 lições para aprender a ser feliz? Marcelo Rebelo de Sousa ou Luís Montenegro? Eu hesitei por isto, porque Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa que ama a vida. Eu o conheço porque fui colega dele na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é alguém amigo do seu amigo, que gosta de jantaradas, de passear, de nadar e, portanto, eventualmente não precisaria essas lições, mas Luís Montenegro anda muito feliz por ser Primeiro-Ministro e estar na piscina dos grandes. Ninguém precisa, então. Portanto, eu acho que neste momento talvez Luís Montenegro precisasse mais dessas lições para perceber que a felicidade não se constrói a curto prazo, mas a médio e longo prazo. A quem é que dava uma aula de ciência política? Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro? Bela pergunta. Olha, eu dava uma lição de ciência política àquele que está em melhores condições de depois implementar esses ensinamentos. Não é porque esteja a precisar. Que era Pedro Nuno Santos. Não, é porque eu acho importante que as pessoas que estão em posição de poder tomar decisão sejam bem aconselhadas. Para terminar, preferia ser consultor da Presidente da República, Alexandre Leitão, ou do Presidente da República, Augusto Santos Silva? Bom, eu já fui consultor para os assuntos constitucionais do professor Augusto Santos Silva, quando fui seu adjunto, enquanto o mesmo era Ministro dos Assuntos Parlamentares, e como não gosto de repetir experiências, seria com todo o gosto consultor da minha amiga e colega também de Faculdade de Direito de Lisboa, Alexandre Leitão. Muito bem, Miguel Prata Roque, como é habitual no nosso programa, o convidado pode-nos trazer uma sobremesa, no caso uma música. Que música é que nos traz e porquê? Bom, eu trago-vos uma música da Lily Allen por várias razões. Quer dizer, a Lily Allen é uma cantora com uma voz muito cândida, muito inocente, e canta uma música Not Fair, muito interessante, sobre um homem que é muito... aparenta ser meigo, aparenta estar preocupado com a namorada que é alvo da sua devoção, mas depois acaba por revelar que na verdade apenas quer retirar algo dessa mesma namorada em troca. Eu lembrei-me deste Not Fair porque parece-me manifestamente uma boa simbologia da tentativa, quero eu crer frustrada, de Luís Montenegro de seduzir Pedro Nuno Santos e de lhe retirar tudo aquilo que necessita, parecendo muito sonso, muito meigo, muito preocupado, mas no fundo muito interesseiro. Miguel Prata Roque, muito obrigado por ter vindo a esta Vichy Soase, um regresso. Esperemos que haja mais oportunidades no futuro para voltarmos a conversar. Os nossos ouvintes já sabem, podem nos ouvir sempre no site, na rádio, mas também nas plataformas habituais. Até lá. In the middle
feeling pretty damn hard done by. I spent ages giving head, then I